Sou Daniel Sena, formado em jornalismo, baiano, fundador do Projeto CAIS. E o projeto surgiu a partir do meu TCC de faculdade, que a gente teve que fazer um documentário. Desde criança gosto de assistir novela, filmes, e sempre tive a vontade, então a profissão mais próxima do que eu queria era jornalismo. Ia escrever a realidade, mas sempre pensando na ficção, e no final do curso deu esse estalo, a internet estava começando aquela questão de vídeos no YouTube, então falei, bom, posso trabalhar e escrever paralelamente o trabalho. Só que aí o paralelo virou a prioridade, né? E por conta do tema, que era prostituição, a gente precisou dramatizar algumas histórias. Então teve que fazer roteiro, convidar alguns atores, e a partir daí a gente pegou gosto pela coisa e reuniu esses mesmos atores e resolveu criar uma websérie, que na época foi a primeira websérie LGBT do Brasil, chamada Apenas Heróis. E a gente fez todo aquele processo, era um aprendizado para todo mundo, era um projeto amador, mas que pelo público que conquistou, foi nascendo outros projetos daí. O público que a gente conseguiu com a primeira websérie, 2 milhões, 3 milhões, matéria em jornal, em revista, em programa de televisão. Aí lançou o primeiro episódio, teve uma repercussão muito grande, talvez pelo tema, e foi lançando os episódios todo domingo, 8h30 da noite. E aí quando chegou o último episódio, as pessoas estavam naquela comoção, porque aí assim, acabou a série, e agora? Depois, o que é que vai ter semana que vem? Falar, a gente não vai ter nada, a gente não se preparou para isso. Lançou a série, bom, vamos lançar 10 episódios com experimentação. Os atores que queriam trabalhar, eu que queria escrever. E daí como foi aquela repercussão de chegar e-mail, as pessoas mandarem mensagem dizendo que a série mudou a vida delas, que elas precisavam e tal. Falei, em janeiro eu voltei pro Rio para gravar uma segunda temporada. A relação com o público, a minha ideia inicial era, bom, meus pais vão ver, nem minha família, porque não tinha internet em casa, meu pai não sabe acessar, minha mãe, mas assim, os amigos, colegas de faculdade, os amigos dos atores, então a expectativa era de pessoas próximas a mim que pudessem comentar o vídeo. E de repente, eu tinha gente de Belém, do Rio, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Portugal, França, Estados Unidos, falando comigo idioma que eu nem sei responder. E você toma aquele susto de essas pessoas estão vendo o meu trabalho e estão dizendo que está bom. Tipo, eram sempre mensagens de otimismo, falando para continuar, ou contando histórias de como aquela história as motivou de alguma forma. E você tem aquele choque, né? Você tá por trás das câmeras e as pessoas te conhecem o trabalho, e começava a adicionar os atores nas redes sociais, a encontrar os atores nas ruas, e os atores começavam a se empolgar, tipo, nossa, falei com um fã no metrô, falei com um fã numa festa, ele me reconheceu. E veio aquela sensação de que bom que as pessoas estão assistindo, e cada vez mais pessoas. O Projeto CAIS, ele tem uma estrutura de... Na verdade, ele não tem estrutura. É uma câmera que eu tenho, emprestada por um dos atores que morava no Rio. A gente sempre gravou o áudio do celular, do iPhone, agora que a gente tem um microfone melhorzinho. E só, é o nosso equipamento e um Mac, que é o que eu uso para edição. E desde sempre, a minha ideia era, não vou parar de fazer, independente dos recursos que eu tenho. Então a gente pegava uma locação que era a casa de um apartamento, que virava 3 locações diferentes, que a gente mudava o sofá de lugar, e mudava um pano, e botava um abajur, virava a casa de outro personagem. Então a perspectiva do projeto sempre foi fazer, independente dos recursos que a gente tem, e a gente corria atrás. Se não tem uma casa para gravar, o personagem vai fazer seu texto ou sua ação numa praça, porque a praça é de graça. Se não pode gravar, vamos no zoológico que é bonito, vamos procurar uma fotografia. E a gente sempre fez, eu nunca fiz curso de fotografia, de edição, mas a gente foi fazendo, e sempre a estrutura vinha com as pessoas que fazem parte da equipe. Porque elas se unem e faz dar certo, e grava de madrugada, não tem horário de dia. E essa estrutura possibilitou a gente, todo mundo a sonhar junto, porque era um sonho meu, virou um sonho do elenco e virou um sonho das pessoas que assistem, porque elas anseiam que a gente fale de temas que para a vida dela vai mudar alguma coisa. Quando a gente falou de AIDS e HIV, primeiro eram as pessoas soropositivas que vinham nos agradecer porque elas falavam, finalmente alguém está falando sobre a gente. E o meu amigo, o meu pai, a minha tia assistiu a série e viu o que eu passo realmente. Então isso motiva qualquer pessoa que está fazendo o trabalho. Quando a gente falou sobre AIDS e HIV pela segunda vez, que era o Clube do Carimbo, que eram pessoas que contaminavam as outras propositadamente, muitas pessoas se alertaram e viram o porquê delas tinham que usar camisinha. E aí a gente falou do lado de todas as cores,
sobre gays que durante a ditadura eram torturados e como isso hoje influencia a homofobia no Brasil. A gente é agradecido por isso. A gente fala sobre travestis, como eles sofrem preconceito dos próprios gays, e os gays começam a olhar os travestis de uma outra forma. A gente fez uma série sobre drag queens que mostrava como era o trabalho delas, como elas viviam, e de repente, aqui em São Paulo, a gente vê o nosso público que assistiu a série louco por drag queens, indo em shows que normalmente não iam, e as drags, muita gente no Brasil, inclusive, falava: eu comecei a me montar como drag porque eu assisti a série de vocês e vi que é normal e que é comum. A última série a gente falou sobre drogas, e eram pessoas que você recebe uma mensagem: bom, eu resolvi sair disso, não vou mais usar porque eu vi o que aconteceu na série. E aí são vários outros temas, às vezes os temas são bem simples, é uma questão de dois caras se abraçarem, dizerem que se gostam, e as pessoas que moram no interior falar: nossa, meu sonho é poder andar de mão dadas com alguém na minha rua, porque eu vejo isso na série, isso é muito longe da minha realidade, era longe da minha, tipo, ver dois caras andando na rua ou se beijando. Quando eu fiz a série em Salvador, nossa série não tinha isso, não tinha beijo porque era fora da minha realidade. E aí a gente vê as pessoas agradecidas pelo projeto, a gente pensa: tá, a gente só tem uma câmera, é uma T3i, digamos que é uma câmera bem ultrapassada. Mas a gente grava com ela, fez todas as séries com ela, gravando no iPhone, esse iPhone aqui inclusive, e fez. E o público sabe que a qualidade talvez não seja a melhor, mas ele assiste como se fosse, ele agradece a gente como se fosse, e eles falam o tempo inteiro isso pra gente. Então acho que toda a essência do projeto é essa. Não importa aquilo que você tem que fazer o melhor sempre.